Olá, sou Maria Joana Costa, professora e autora dos livros De Bicicleta por Aí, Xi, Molhei a Cama e Seu Coração é Meu Lar. Fui convidada pelo projeto Cultura em Casa da Prefeitura de Uberlândia para falar um pouquinho de escrita criativa. Para começar, eu vou ler um texto que eu escrevi nas redes sociais e que expressa bem essa minha relação com a escrita. Como nascem os livros? A história vai surgindo enquanto caminho, cozinho, ando de bicicleta. Vão aparecendo os personagens, os cenários, as situações. E eu ali, vivendo a história que ainda está na minha cabeça. Às vezes falo e rio sozinha. Não eu, os personagens, já que visto a pele de cada um deles. Como não se emocionar com o menininho que perde sua gatinha e fica de coração partido? Como não ficar eufórica com os preparativos da primeira festa do pijama da vida? Como evitar um nó na garganta como uma criança dotada que se constrói a cada dia e busca identificação com os pais que acompanham na vida? Como não rir com uma mãe bem maluquinha que busca soluções absurdas para um probleminha da infância? As histórias vão se construindo em minha mente até exigirem habitar o papel. De vez em quando as histórias se misturam. Aí eu preciso usar minha autoridade de autora e dar uma bronca nos personagens. Uma história de cada vez. Por favor. Vocês querem me deixar louca? Sim, eles querem. Pois sabem que só existirão se eu escrever sua história. E só ganharão vida quando alguém abrir o livro e ler. Meu filho, quando ele era menorzinho, ele fazia futebol no clube da cidade. E enquanto ele fazia o futebol, eu descia para a pista de corrida e dava 10 voltas. Enquanto eu dava essas voltas, eu ia elaborando as histórias em minha mente. Às vezes, e é verdade, surgiam 2 histórias ao mesmo tempo. Mas uma fluía com toda facilidade, enquanto a outra empacava e não tinha meios de eu desenvolver aquela história. Então o que eu fazia? Seguia com a história que fluía mais facilmente e deixava aquela outra ali, parada, presa num portal. Mas eu não conseguia deixar os meus personagens, meus filhos, ali, sem dar uma continuidade à sua história. Então, assim que eu conseguia, eu voltava para aquela história e a terminava. Eu não sossegava enquanto não terminava aquela história. Eu subia sempre um pouquinho antes de acabar o futebol do meu filho. E era nesse momento que eu ficava um olho no futebol e um olho nos papeizinhos, que eu ia anotando as minhas ideias. Anotava em pedaço de papel, anotava no cantinho de uma revista, no cantinho de um livro, o que tivesse às minhas mãos, um guardanapo. Então uma dica, tenha sempre um caderninho de anotações. Outra coisa que acontece é que eu procuro escrever as histórias do universo que eu conheça minimamente. Então essas histórias, a maioria delas, elas foram escritas quando meu filho estava ainda na primeira idade, há 6, 7 anos. E os coleguinhas dele também tinham essa idade aproximada. E eu contava histórias que faziam parte desse universo. Veja bem, meu filho e os coleguinhas dele, eles eram inspiração na maioria da história. Não era a história real, eles inspiravam. Mas mesmo assim, algumas pessoas achavam que era a história do Daniel. E quando eu fui publicar o livro Xi, Molhei a Cama, aí ele falou assim: mamãe, agora todo mundo vai pensar que sou eu. Eu falei: não, olha só o personagem, olha só esse menininho, ele nem se parece com você. Aí ele falou uma coisa que ficou marcada: mamãe, você pode desenhar um menino verde, que as pessoas ainda vão pensar que sou eu. Pois é, filho, desculpa aí. Outra coisa que eu procuro colocar nas histórias é aqueles valores que eu acredito que são positivos, afinal, são história para criança e ela está em formação. Então, de bicicleta por aí, mãe e filho saem para passear de bicicleta e eles vão fazendo algumas brincadeiras. Uma delas é caça ao tesouro. Mas não tem nada a ver com alguma coisa, algum tesouro que se compre com dinheiro, por exemplo. São coisas que fazem bem aos personagens, como por exemplo, uma árvore frondosa que ele senta à sua sombra para descansar enquanto toma uma aguinha fresca. A escola que o menino estudou quando ele era bem pequenininho e toda vez que eles passam na porta, enche o coraçãozinho dele de saudade.
Um cachorro bravo que passa o maior susto neles quando eles passam na frente da casa e que o coração deles dispara, eles saem na bicicleta acelerados, mas depois eles morrem de rir com aquele susto. Então, esses são os tesouros. Tesouros que valorizam muito mais o ser do que o ter. E na história também tem a gatinha Mel, que é a única personagem com nome na história. E num desses passeios ela vai junto e bem na hora que eles passam na frente da casa do cachorro bravo, ele late forte, a gatinha se assusta e sai em disparada, foge. E é nesse momento, né, que o menino está assim no ápice da emoção, de coração quebrado, que ele lembra as coisas boas que ele viveu com a gatinha e lembra que ela foi adotada. Xixi Molhar a Cama é uma história que tem um tema muito pesado, né? Um tema delicado, um tema que constrange quem passa por ele, que é fazer xixi na cama à noite. Então nessa história eu procurei tratar o tema com leveza e bom humor. Então a mãe, ela busca na sabedoria popular soluções para resolver o xixi na cama do seu filho. Aí ela sai em busca de chazinhos, simpatias, tudo coisa que ela busca na internet. E quando ela vai em busca dos elementos para poder fazer os chás de simpatia, o menino a acompanha e vai imaginando na sua cabeça que coisas que a mãe vai fazer com aqueles itens que ela está adquirindo. Então, por exemplo, quando ela vai para uma loja de aviamentos, aí ele pensa, será que ela vai comprar agulha e linha para costurar meu fazedor de xixi? Não, ela não compra nada de agulha e linha. Ela só compra um pedacinho de laço de fita. E quando ela vai buscar tijolos, ele pensa, será que ela vai fazer um quarto para mim no quintal só com tijolo e uma telha? Não cabe nem o meu pé. E assim ele vai fantasiando. Mas no final, a mãe descobre que o que vai ajudar, né, é o amor que ela sente por ele e o acolhimento. É isso que vai livrar o menino dessa situação tão constrangedora. Seu Coração é Meu Lar é uma história que fala de adoção. E acho que a grande lição que o livro quer trazer, sem ser uma lição de moral, sem fazer pregação ou fazer palestra, de maneira bem sutil, aliás, tudo que é passado como valor nos 3 livros é de uma maneira bem sutil. Então, nessa história, né, Seu Coração é Meu Lar, que trata de adoção, a mãe e o filho têm uma relação amorosa. E essa relação amorosa existe mesmo que aquele filho, que aquela mãe tanto ama, não tenha sido gerado em seu ventre. E aquele menino que não consegue imaginar vivendo um dia sem aquela mãe, ela não tem uma gota do seu sangue. Mas mesmo assim, é uma história de amor e é uma relação de mãe e filho, mesmo que ela não seja biológica. Isso aí não tem importância. E a história, né, ela termina ensinando, né, pra gente que alguns presentes, eles não vêm embalados com um papel bonito e nem com laço de fita. E são presentes ainda assim. O que a mãe e o filho são um para o outro. Espero que esse nosso papo, essa nossa conversa, tenha te inspirado a tirar as ideias da cabeça e colocar no papel, colocar no computador. Mas se escrever não é de forma nenhuma a sua praia, espero que esse bate-papo tenha te inspirado a ler um livro. Não resista. Tchau!